Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso para todas las mamás. Feliz Día de las Madres. Amén, aleluya. De esa manera nosotros vamos a entregar nuestro tiempo para el portador de la palabra en esta mañana, nuestro pastor Carlos dos Santos. ¿Los niños van a quedar aquí? ¿Los niños van a quedar aquí? Yes, deja tudo aí. Todos aquí entonces. Amén. Dia de Madres, não? Que el Señor los bendiga. Amém. Deixa esses ninhos tudo aí, vai dormir, vai sentar, vai quedar aí. Deixa tudo aí, hoje é dia das madres. Hoje é dia das madres, deixa os ninhos aí. Amém. Abrimos nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 9, parte B. Segundas Crônicas, capítulo 20, versículo 9, parte B. Marisol, habla para suas duas sobrinas grandes. Onde está a outra? Está aí? Está aí? Luke, não preocupa com os vestidos de ellas. Preocupa com os tuyos. Porque os dois vestidos de ella, eu acabo de falar com o irmão José de León. Ele vai regalar um e eu vou regalar o outro. Por ellas ser muito aplicadas, estar fazendo as coisas, não ter interesse de ajudá-las. Habla para ellas que por el esforço de ellas, nós outros vamos regalar os vestidos novos que está para ser comprado aí. Eu e irmão José vamos regalar os vestidos para ela, tá bem? Muitas graças, irmão José, por a compreensão e a ajuda. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 9, parte B, habla assim: E a causa de nuestras tribulações clamaremos a ti, e tu nos oirás e salvarás. Vamos ler de novo, todos juntos? A causa de nuestras tribulações clamaremos a ti, e tu nos oirás e salvarás. Amém? A causa de nuestras tribulações clamaremos a ti, e tu nos oirás e salvarás. Graças, Senhor, por esse dia. Abre nossos corações em nome de Jesus. Amém. Pode tomar teu assento, irmã. El amor que prevalece. Amém? El amor prevalece. Todos os ninhos que aqui, ó. Ei. Todos os ninhos aqui comigo, ó. Aqui, ó. Escutando. Everybody, listen to me. I'm going to ask questions later on, and I want you guys to answer me. That's why, be with me. Hang with me all the time. Don't play, don't talk. Just freeze, everybody.
el amor que prevalece. Há texto na Bíblia, irmãs, que me gusta muito. Está em Isaías, donde que Isaías habla, o profeta Isaías habla, que o amor é o único amor que compara com o amor de Deus, é o amor de las madres. O único amor que compara com o amor de Deus é o amor de las madres. Mas quando eu hablo o amor de las madres, estou falando com madres que temem a Deus. Madres que têm Deus em seus corações. Madres que és madres de verdade. E no Antigo Testamento, miramos a história de várias mulheres que temeram a Deus e que levaram sua família a lugares grandes e altos, o nome de suas famílias a lugares grandes e altos. Porque eu posso falar, porque a Bíblia me respalda. Nem hablo muito del padre, hablo de la madre. Uma madre pode levar seus filhos no mais alto lugar que se deve ir ou que se pode ir. Uma madre é responsável por isto. Ou uma madre pode aterrar seus filhos e que eles não prosperem, não salem e não vão a lugar nenhum. Não depende muito dos padres, depende de ustedes, madres. Depende de las madres. Os padres cuidam de outras coisas. Las madres é quem educa os filhos, é quem leva, quem incentiva os filhos a fazer tudo o que faz. Uma das primeiras madres que eu posso falar, não quero falar muito, quero terminar cedo, porque sei que vocês vão levar suas madres para comer em algum lugar, ou fizeram comida em casa. Pablito, cozinhaste para sua madre hoje? Não? Quem cozinhou? Ela cozinhou para você? Vai levar? Pablito vai levar ela em Longhorn para comer hoje. Anyway. Joquebed. Quem acorda de Joquebed? Joquebed. Madre de quem? De Moisés. E no tempo que Moisés nasceu, o rei falou para matar todos os ninhos que nasceram naquele tempo. Todos, matar. Porque, irmãos, tinha uma costumbre de quando o ninho, o homem nascia, era um costume, os reis roubavam de suas madres, roubavam o baby de suas madres, para ser criado com eles, para já desde pequeno serem treinados no exército do rei. Desde pequeno serem treinados a defender o reino. E quando esses ninhos nasciam, as mamás já sabiam que não poderia quedar, as ilhas quedavam, os ninhos não quedavam, e as mamás já sabiam que eles seriam quitados. Ela dava um nome judeu, para seu filho. Mas quando o rei roubava ou quitava o filho da família, o filho não permanecia com o nome que a mamá lhe dava quando era chico. Eles davam um nome para o filho, outro nome. Davam outro nome. Para quê? Para que a mamá que não vai ver o filho crescer,
não vai reconhecer ele porque tem outro nome. Cresce sem reconhecer. Às vezes um soldado vem na casa e é o próprio filho, mas não podem reconhecer, porque são outros nomes, são cambiados os nomes. E a Bíblia habla, a história bíblica habla, que estas mamás de allá choravam muito quando quitava seu filho de ella, quando tinha, todavia baby, era babies todavia, tinha que terminar de amamentar, e depois que desamamentava, aí tinha que entregar o baby. E as mamás sofriam e choravam muito. E sabiam que nunca mais ia ver esse baby. Mas as mamás servas de Deus, elas queimavam, agarravam uma ponta, hierro com ponta, como se fora lápis ou um pen, pencil, e calentava em el fuego, e quem é essa linda que está aí? Ei, não pode correr, queda com sua abuela aí. E com esta pinça caliente, ela escrevia o nome de seu filho em la palma de la mano, assim, ó, caliente, salindo humo. Ela escrevia o nome, porque sabia que aquele nome nunca mais ia escutar. Mas ela gravava em la palma de sua mano. Quantos filhos nasceram, era quantos filhos que estavam escritos na palma de la mano daquela mamá. Sabe para quê? Para orar por ele. Ela não via, não escutava falar, mas as mamás que serviam as israelitas nunca olvidava de seu filho. E todos os dias elas miravam na palma de sua mão, leia o nome do filho em voz alta e rogava a Deus por ele. Orava por aquele baby. Não interessa quantos filhos tinha aqui, porque muitos eram 5 filhos que iam. Ela orava por aquele baby. Por isto, irmãos, não há amor comparado com o amor de Deus, senão o amor de uma mamá. Os padres hasta podem olvidar. Não interessa muito por el nome del hijo ou por onde o hijo vai, mas madre jamás não olvida. Não olvida. Por isso, Isaías, baseado em essa história, em esses hechos, Isaías escreveu: pode uma mamá olvidar de seu filho que quedou 9 meses em seu ventre? Aún que ella olvida, Deus nunca, jamais olvidará de nós outros. Portanto, o único amor comparado com o amor de Deus é o amor de uma madre. Irmãos, quando Moisés nasceu, não ia o rei quitar o baby para levar para o exército. Ele deu ordem para matar esses babies. Por quê, pastor? Porque os israelitas eram escravos de Egipto. E as mamás israelitas eram mamás parideiras, parias todos os anos.
estava parindo muitos ninhos. O rei, por temor que o exército de los escravos crescera, que os homens crescera, e os israelitas tomara Egipto de eles, porque iba a crescer muito, eles falaram, não, vamos matar os ninhos que nasceram, para que eles não ameaçem nós outros e venham quitar nosso país de nós outros. E Moisés nasceu em esse tempo. Joquebed, mamá de Moisés, tomou uma decisão. Não entrego meu filho para a morte. E aí correu o risco, mas era isso. Hizo uma canasta, betumou, como se sellou tudo para não entrar água, hizo como uma cunha chiquita, pôs o seu bebê aí adentro, pôs no rio e quedou mirando. Só que aí houve algo sobrenatural, que a Bíblia não habla, mas a história habla, que o palácio do rei estava para arriba, não estava para baixo, para onde que o rio corria. E aí pôs este aí, orando e pedindo, rogando a Deus, que esta canasta fora parar na mão de uma reina. E algo sobrenatural passou, os ventos soplaram, em vez de a canasta barrar, subiram hasta onde que a reina estava banhando. E outra coisa sobrenatural que passou, é que era lleno de crocodilos. Comia-se os babies que eram mortos, aventavam em rio para os crocodilos. Moisés correu o risco de ser comido vivo aí. Mas os crocodilos não tocaram, subiu a canasta e a hija de rei encontrou. E a mamá estava acompanhando tudo de lejos. Sua irmã Miriam também, acompanhando tudo de lejos, para make sure que essa canasta ia cair com segurança em la mão de uma reina. E foi isso que passou. E Joquebed mandou oferecer para ser babysitter del baby. E ela cuidou de seu próprio filho como se fora hija de uma reina. Joquebed orava por Moisés todos os dias, chorava todos os dias, pedindo a Deus para que a reina não quitasse seu filho de ela, a único que não sabia que ela era madre. Mas ela orava pedindo a Deus, Senhor, eu pongo tudo em tuas manos, pongo meu filho em tuas manos, para que tu direcione a ele para o propósito que tu o hiciste nascer, e que nada venha quitar o propósito. Por que Joquebed fazia esta oração? Porque no livro de Salmos 147 e também no livro de Efésios capítulo 1, habla que todos os nossos propósitos, todas as nossas bendições, para tudo aquilo que Deus tem para nós outros, já foi estipulado por Deus em las regiões celestes. Antes mesmo de nós outros nascer, Deus já tinha um propósito para cada um de nós outros.
E as únicas pessoas que podem dirigir nós outros, babies, quando nascem, ao propósito original de Deus, é as mamás. Se as mamás entender verdadeiramente o que é ser madre, porque uma mamá, ela não deixa seu filho por nada, para nada. Uma mamá sabe que Deus tem propósito, e não há como perseguir esse propósito se não for através dele querer amar. Joquebed, ela derrou sua vida com seu esposo, derrou tudo para ir a Moisés, allá no reino, no palácio. Ela derrou sua vida, derrou tudo. Quando eu estava aqui falando, mamás não compete com suas filhas, porque as mamás de hoje são muito vanidosas, são mulheres muito vanidosas, e elas, às vezes, suas filhas, a metade da idade, muito mais, são ninhas praticamente, mas as mamás de vanidosas que são, querem estar em mesma condição de suas filhas. Por quê? Às vezes, quita a roupa cerca de suas filhas, e lá a raça critica, ai mamá, está com a pancita aí, está com isso aqui. Por vanidosas, em vez delas explicar o porquê desta pancita, o porquê de estar um pouquinho maior, em vez delas explicar, elas quedam querendo pelear com as ninhas e querer ser as ninhas. Mas uma mamá deveria falar, estas são as marcas de meu amor por você, por sua irmã e por seu irmão. Uma mamá, verdadeira mamá, ela mostra as marcas do amor, porque todas as mulheres que nasceram como uma fábrica, com um útero dentro, para poder procriar um filho, para poder dar à luz a um filho, a partir do momento que ela empeça a querer, a sentir, querer dar à luz a um filho, a partir deste momento, ela está entregando o corpo de ela, para que aquele baby possa nascer. E nunca mais será igual. O corpo de uma traz as marcas de seus filhos. Se é um filho, se é 2 filhos, se é 3 filhos, se é 4 filhos, se é 10 filhos, não importa a quantidade, não pode estar igual. Uma mamá de 40, 50 anos, 38 anos, não pode ser como um baby, como uma baby que apenas nasceu, porque existem as marcas que se deu. E quando a mamá entrega os peitos, porque aí tem, vai mamar, os babies vão mamar. E os peitos, cai tudo. E os filhos depois vêm o quê? Criticar por falta de la mamá hablar. Estas são as marcas do amor. Amor que eu deixei de viver minha vida para viver por vocês, para dar luz a vocês, para que eles possam viver. Não competir com eles, mas mostrar que um dia elas também, se aprender com as mamás, vai passar por ele mesmo processo. Os peitos não vai poder quedar duros para servir a homens, não mais, porque a partir que nasce um baby, os peitos são para servir seus bebês. Os ninhos já nascem com os galões de leite aí, pendurados. Entende? E se as mamás inteligentes saber dar mamar a seus filhos por no mínimo, um ano, por no mínimo um ano, porque aquilo que parece que não é leite, chama-se colosso, aquilo que parece que não é leite, é apenas uma água, aquilo é a pura vitamina da vida, para que os ninhos cresçam saudáveis, com saúde, com vida. Eu mamei minha mamá hasta os 5 anos de idade. Minha mamãe estava parada, eu chegava e mamava nela. Portanto, eu não
Nunca passei toda a minha adolescência, tudo. Nunca fui ao hospital por gripe, por dolor de pança, por nada. Nunca fui ao hospital. Meus ninhos que mamaram, quantos anos? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Quantos, Daniel, mamou? Nunca foram ao hospital. Nunca. Daniel nem David. Nunca foram ao hospital. Eu sou fruto do amor e do cuidado de uma mamá. Os filhos é fruto do amor e do cuidado. Nunca foram ao hospital. Os dentes nunca podriram. Hoje a coisa mais estranha que eu vi é que os babies chiquitos estão com os dentes todos podridos, porque as mamás não deram o colosso, que o colosso é para os huesos, é para que os niños cresçam forte. Em minha casa não passou isto, porque falei para minha mulher, e aí falou, eu vou amamentar eles, hasta o tempo necessário. Minha mãe amamentou hasta os tempos. Nunca pudrimos dentes, nunca tivemos dentes podridos, nunca fomos a los doutores de dentes. Vai hoje para limpar, para fazer coisas. Mas eu sou fruto, por isso eu predico isto e abro. Isto é verdadeiro. Uma mamá que cuida de Moisés, ora por Moisés, dá vida por Moisés. Moisés cresce em el palácio, treinado e ensinado para vir a ser um príncipe e um rei. Mas o propósito principal de Deus não era que ele venir a ser um rei. O primeiro propósito de Deus é que ele venir a ser um líder para libertar o povo de Israel de meio de los egipcios. E por la oração e o cuidado de sua mamá, isto veio a passar. Moisés foi tomado por Deus. Foi tomado por Deus. E falou para ele que ele seria o libertador de los escravos, de sua família, de Israel. E ele abandonou toda a riqueza, todo o conhecimento, toda a sabedoria, tudo que ensinaram em el palácio. Ele abandonou tudo para servir a Deus. Portanto, quando esse pastor predica para os teres, ensina o caminho de Deus primeiro para seus filhos. Ensina a eles como servir a Deus. Porque quando crescer, não é o diploma que eles vão ter, não é a riqueza, o dinheiro, vai desviar eles, porque eles vão querer servir a Deus. Eles vão querer estar na casa de Deus. Eles vão querer trazer sua família à casa de Deus. Mas quem faz isto com os ninhos são as mamás. São as mamás é que têm a obrigação. Os papás habla para os mamás. Ei, vamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os papás hablam. E as mamás, a casa sou eu e os filhos. Portanto, vamos para a casa de Deus. Antes de fazer qualquer coisa desta vida, servir a Deus. Para que o propósito de Deus, que Deus tem em la eternidade, se cumpra em la vida de los hijos. Eu acabo de ler um texto aqui, que Deus permite as provações que nós outros passamos. Provações para quê? O que o texto falou? Deus permite as provações para quê? Para que nós outros possamos buscar a Ele. Porque nós outros só fazemos algo com um incentivo. Só fazemos algo com incentivo. Você não sai para trabalhar todas as manhãs por nada. O incentivo que os papás têm que sair às 4 da manhã, todos os dias, aqueles que saem às 4, aqueles que saem às 6, aqueles que saem às 8, whatever. O incentivo que os papás têm para sair a trabalhar e não querer falhar um dia de trabalho
é sua família. É porque todos os meses vai entrar o dinheiro, o cheque, para poder pagar o teto, para poder dar comida, alimento, para poder dar o melhor para a sua família. E ele sabe se ele, a uno cansado del martes, não vou hoje, vou descansar. Os padres irresponsáveis, ele sabe que aquele dinheiro vai fazer falta. Por isso, o maior incentivo de um padre de família sair a trabalhar todas as manhãs e não querer falhar é sua família. É porque ele mira para sua esposa, ele mira para seus filhos e habla, eu sou responsável por eles. E por isso, os papás são incentivados a sair. Senão, não salia. Muitos dias você queria quedar em casa, não? Dormir. Se não tiver tanta responsabilidade, que é uma responsabilidade muito grande, se não tiver tanta responsabilidade, eu vou ter dia que você vai quedar. Sim ou não? Temos que ter um motivo para fazer as coisas. E Deus permite que nós outros passamos por situações difíceis, conforme falou, vou ler uma vez mais, para estar falando exatamente o que a Bíblia habla. Aqui, Deus permite, a causa de nossas tribulações, clamaremos a ti, e tu nos ouirás e salvará. A causa de nossas tribulações. Deus permite que passamos por tribulações na vida. Tanto homens, quando tem uma mulher atribulada, a vida de eles é atribulada. A vida de los hijos é atribulada. Mulheres, quando tem um homem atribulado, a vida de elas é atribulada. A vida de los hijos são todos atribulados. Mas quando o homem ou a mulher serve a Deus, ou quando os dois servem a Deus, a tribulação não é em vano. Deus não permite que tribulações venham em vano em nossas vidas. Quando estamos com contas para pagar, quando estamos totalmente desorganizados com nossa casa, nós outros quedamos um pouco com querer dormir, atribulados por las coisitas do mundo. Não deixa nós outros descansar. Mas isto é de Deus. Deus permite isto. Deus permite a tribulação para quê? Porque dentro de la tribulação nós aprendemos com o povo de Israel. O rei Asa, na escola dominical, nos ensinou muito. E Josafá também agora nos ensina muito. Que quando, irmãos, levanta o profeta, o filho de Obed, para falar para Asa. Eu prediquei miércoles passado. Ele habla, ei, se vocês volverem para Deus, Deus volverá para vocês. Se vocês buscar a Deus, Deus vai se revelar para vocês. Então, o rei Asa aprendeu que Deus não tem compromisso com quem não tem compromissos com ele. Eu predico isso há 16 anos. O rei Asa aprendeu isto. Então, quando vêm as tribulações, as pessoas começam a buscar a Deus, os israelitas. Deus, por acaso, su mano está em cortasse suas manos, ou seus olhos não miram mais, não está mirando que a chuva não está caindo, eu estou trabalhando, plantando, e não está nascendo, ou não nasce 100% aquilo que eu planto. Eu trabalho todos os dias, 7 dias às vezes por semana, mas o dinheiro é pouco, não é suficiente para cuidar das coisas. O que está passando não é por falta de trabalho, não é por falta de esforço, está cortado alguma coisa do céu, não está chovendo, está faltando algo aqui, porque eu ganho e gasto é como se investir em um costal roto,
põe la plata em um costal roto e la plata não dá para pagar as contas, para satisfazer, para que uno possa estar bem. E quando estava assim em Jerusalém, o profeta veio e falou. Deus não divorciou de ustedes. Deus não separou de ustedes. Foram ustedes que se separaram de Deus. Por quê? Deus está no céu, esperando que ustedes buscam por Ele. Porque quando ustedes volver para Deus, Deus volve para ustedes de novo. É assim. Irmãos, o Antigo Testamento é para nos ensinar. Não é apenas para ler e pensar, isto era eles, aí. Não! É hoje, nós outros passamos por as mesmas tribulações, mas nós outros hoje aprendemos o caminho como sair de las tribulações. Aprendemos o caminho como sair de las tribulações. Porque eles viveram. Por isso a Bíblia habla, ora por os israelitas, porque eles viveram tempos, não para eles, mas para nós outros aprender e aplicar em nossas vidas hoje e viver uma vida segundo Deus. Por isso eu estou lendo para vocês aí, as tribulações, não é apenas tribulações para matar ou destruir sua família. As tribulações é para que você acorda do antigo e volve para Deus. Volve para Deus, para que Deus volva para vocês. A tribulação é uma excusa para que nós outros venimos à casa de Deus, buscar a Deus, porque em Deus está a solução para todos os nossos problemas. Temos que aprender isto. Temos que poner por obra, Antônio, para que nós outros vivamos uma vida em paz. As mamás Joquebed, que orou, que entregou por seu filho, Deus cumpriu o propósito na vida de ele. E ele veio ser el guia de los cautivos hasta la nueva tierra prometida, donde mana leite e mel. Por uma mamá, este muchacho nasce, cresce e o propósito de Deus se cumpre na vida dele e ele vem ser um grande. Passou por tribulação a mamá? Passou, mas ela não passou sola. Ela soube confiar em Deus. Ela soube poner seu problema nas mãos de Deus. Ela soube poner a vida de seu filho nas mãos de Deus, para que Deus cumprira o propósito na vida de ele e que ele venha a ser grande em Israel. Portanto, hablamos dele hasta hoje. Passou por problema. Se for uma mamá tola, se for uma mamá dessas que pensa apenas em ellas, não pensa em seus filhos. Moisés talvez não seria o que foi, e Deus não teria utilizado ele como utilizou. Mamá que ora, mamá que cuida, mamá que faz a vontade de Deus. Outra mulher, vou falar 3, já. Depois termina e vamos comer. Outra mulher, Ana. Tribulação pura aquela Ana. Ana passou por tribulação, irmãos. Uma mulher atribulada. Uma mulher que competia com ela, Penina, dava filhos para o marido, mas ela não. Ela é estéril. E a outra aí dava muitos filhos. E Ana sofreu. Porque em aquele tempo tinha valor as mulheres parideiras. Lá que não paria muito, não tinha muito valor, porque era quem ponia muitos filhos. Mas a Uno, ele esposo de Ana, amava ela muito. A Uno, porque ela não era qualquer mulher. Ela era uma mulher que cuidava das coisas da casa e orava por seu esposo e orava por a família dele.
Ela orava. E quando chegou um tempo, ela sentiu vontade de se mamar. E aí falou com Deus: Deus, eu sou estéril. Eu não posso ser mamá. Eu já tenho aí quanto tempo, não é problema de meu esposo, porque a outra mulher dele está parindo aí como uma porca. Mas eu não. O que está passando não é problema dele, é meu problema. Portanto, Senhor, anda, põe seu problema em la mano de Deus. E a Bíblia habla que passou anos, todo o tempo subindo, indo sacrificar delante de Deus, todo o tempo. Havia momentos que ela pensava: será que vale a pena vir orar? Igualito aos teres quando vêm orar aqui os martes. E que ora e não mira nada passar. Ora, e parece que as coisas estão piorando. Ora, e parece que nada vai passar. Mas Deus permite essas tribulações. Porque quanto mais oramos, e quando o diabo vem para nos desanimar de orar, e nós outros permanecemos firmes em nos pés de Deus, falando: diabo, você pode fazer o que for, mas eu aqui permaneço em nos pés de meu Deus, porque eu sei em quem eu acredito, eu sei que Deus é poderoso para fazer e muito mais aquilo que eu necessito. E Ana permaneceu em oração. E no tempo determinado por Deus, nasceu Elihu. E ela cumpriu com o voto: Senhor, vou amamentar e depois vou trazer para sua casa, para ser cuidado por ele sacerdote, para que ele seja aquilo que tu planeaste em la eternidade para ele. E quedou 3 anos com o ninho. E depois levou o ninho para a casa. E aí o ninho veio a ser criado para ser sacerdote. E aí este muchacho cresceu em graça e conhecimento e veio a ser um sacerdote de Deus vivo para Israel, um profeta de Deus vivo para Israel. Deus cumpriu com o propósito também em la vida del sacerdote. Samuel. Senhor, tu hablaste algo? Não, eu não falei nada. Samuel. Senhor, volveste a hablar? Não. Quando hablar de novo essa voz, você levanta, senta na cama e habla assim: habla, Senhor, que tu servo está ouvindo. E aí ele entendeu que Deus falava com ele, personalmente. Por uma mamá que não desistiu de orar, por uma mamá que derrama tudo para orar por seu filho, que todavia não existia, era apenas um sonho de ter. Ela não desistiu e pôs um propósito em seu coração. E Deus cumpriu com o propósito do coração de ela e com o propósito do coração de Elihu. Uma mamá faz diferença. Quando vêm as tribulações para uma mamá, como Ana tinha, como Joquebed tinha, em meio de las tribulações, essas 2 mamás oravam. Essas 2 mamás oravam. Deus cumpriu. Porque em meio de las tribulações, é que nós outros sentimos a necessidade de estar na casa de Deus para orar. E quando tudo está bem, pastor, tudo está bem, nós outros não preocupamos muito com orar, porque está tudo bem. Las tribulações é o incentivo para que nós outros estejamos em la casa de Deus, orando, buscando a Deus. Me sonho como pastor. É que um dia eu chego, não estou vindo aqui, estou orando em Tive com os irmãos. É que um dia eu chego, encontro todos os teres que aqui está hoje, a hora, domingo temprano.
em los martes, aqui orando, entendendo, irmã Isidora, que da mesma forma que necessitamos estar aqui domingo temprano para receber palavra, necessitamos estar aqui martes, orando e ponendo a vida de nossos filhos, a vida de nossos esposos, a vida de nossa família, nossa própria. Orar. Eu sonho com isso. Que os cultos de martes sejam hasta mais llenos do que os cultos de domingo. Que vocês entendam a necessidade de orar, porque suas tribulações Deus permite para que vocês tenham este plique aqui, ó. Necessito de orar, necessito pedir a Deus solução para meus problemas, necessito de pedir a Deus paz para minha família, necessito de orar por meu esposo que trabalha todos os dias, necessito de orar por nós outros aprender como habla, ser buenos administradores de aquilo que Deus põe em nossas mãos. Que não adianta ganhar e não ser administradores. Porque aí vamos passar a vida sofrendo. Temos que aprender a ser buenos administradores. E a mulher é a fuente para que tudo possa ir bem. Principalmente a mulher. Porque se uma mulher quer que seu homem esteja na igreja orando, ela necessita vir orar por seus filhos. Quando eu miro aqui na igreja, nos martes, nos miércoles, nos domingos, mulheres aqui orando, buscando a Deus, ponendo Deus em primeiro lugar, eu tranquilizo minha vida, eu hablo. Certamente essas madres estão aqui intercedendo por ele esposo e por os filhos. E Deus é fiel. Certamente eu vou mirar em no futuro deste muchacho, um futuro tremendo. Porque assim como Joquebed cuidou de Moisés em oração, e você tomar ele e falar, não, este é mim, Moisés, Deus tem propósito na vida dele, e eu vou orar para que o diabo não quite o propósito, porque o diabo quer matar, quer quitar, quer poner outros interesses em el mundo para sacar o interesse dele da casa de Deus. Mas quando uma madre ora, o propósito de Deus se cumpre na vida de seus filhos. Quando eu miro mamás na igreja orando, eu tranquilizo, eu abro os futuros desses ninhos. É certo, porque as mamás estão aqui intercedendo por eles. Mas quando eu miro mamás em suas casas, estou cansada, não posso vir orar, não vou vir. Eu quedo com pena de los niños, de los muchachos, que aún que há muito esforço, mas sem Deus, irmãos, não chegamos a lugar nenhum. Sem Deus, não há prosperidade, sem Deus, não há vida, sem Deus, pura morte. Pastor, mas existem muitas madres que não oram e seus ninhos são próximos, têm contas bancárias. Eu não estou falando de prosperidade financeira, porque isso é trabalho, irmão. Eu estou falando de ricos que são prósperos na vida financeira, mas também são prósperos em inteligência, são prósperos em seus matrimônios, são prósperos. Eu falo para meus filhos, se eu ver um filho meu sofrer depois de casado, eu não sei o que será de mim, porque eu penso que a pior desgraça para uma madre é ter uma filha casada, um filho casado, e ver eles vivendo, peleando e traindo problema. Eu penso que o padre e a madre sofrem mais do que eles. Nós outros sofremos mais que nossos filhos quando eles não estão bem. Quando os filhos não estão bem, nós outros sofremos mais que nossos filhos. Prosperidade não é ter dinheiro. Pode ter o dinheiro que for, se não tem Deus na vida,
matrimônio não vai funcionar, a vida não funciona e tudo está malo. E os padres vão sofrer. Aí já está velho, aí já estamos já grandes e sofrendo. 60, 70, 80 anos, sofrendo, porque não miramos nossos filhos desfrutando. Eu abro com toda certeza, Mari e Mireia, que sua mamãe está aqui. E que a maior felicidade de elas é ver você bem com seu esposo e ver vocês bem com suas ninhas. A maior felicidade. E aqueles outros filhos que não está bem com as esposas, não está bem com os filhos, está passando problema, traz a maior tristeza para o coração de uma madre. Portanto, hoje é dia de madre, e eu estou dando exemplo para vocês de mamá que leva os filhos à prosperidade. Joquebed, Ana, quem mais? Quem? Você falou alguma aí? Jesus, vamos falar de Maria. Vamos falar de Maria um pouquinho? Maria. Jesus sofreu, passou por, mas nos sofrimentos de Jesus, Maria estava em pé da cruz, intercedendo por ele, orando por ele, com as outras 3 Marias, com as 3 Marias. Eles estavam aí como madres, sofrendo. Não tinha poder de fazer milagres nenhum, teria poder de orar. Porque se Maria tivesse poder de ter algum milagre, quando acabou ele vindo allá na casa de la festa, ela não teria falado com Jesus. Ela não teria falado com os outros, a vontade dele, porque ele vai fazer milagres aí hoje. Ela mesma teria ele. Ou traz aí as coisas llenas de água que eu também posso fazer, do que me hijo hace. Eu hago milagres também. Traz aí llena de água, porque eu vou fazer vinho aí. Maria não hizo nada, Maria falou, sirva a ele, haga o que ele hablar, porque ele vai fazer milagre. Quem faz milagre é Jesus. Mas Maria era uma madre como qualquer uma das madres que aqui está. E como qualquer madre intercedeu por seu filho em los momentos difíceis, e o propósito de seu filho foi cumprido em la terra, que veio para nos levar de volta para Deus, para nos amar como nos amou. Então, são madres, irmãos, que nós outros temos que mirar. Pastor, é possível ter madre como Ana? Se tu vai lá, por que não pode ter aqui? É possível ter madre como Joquebed? Por que não? Se tu vai lá, como não ter aqui? É possível ter madre como Maria? Claro que sim, é possível. Por quê, pastor? Porque Deus é o mesmo. O Deus de eles allá é o mesmo Deus de hoje. As mamás de hoje estão um pouquinho cambiadas. Mas eu creio que as mamás que servem a Deus não estão cambiadas, porque elas seguem dependendo de Deus. Mamás que dependem de Deus são mamás que trazem prosperidade para seu esposo e para seus filhos. Mamás que buscam a Deus. Mamás que deixam de viver suas vidas para viver a vida de los filhos. Há muitas hoje, todavia, são as mamás que servem a Deus. Sua tribulação não pode ser em vano. A tribulação que às vezes vem em sua vida não pode ser em vano. Ela tem que despertar. Se estou passando por tribulação, é porque necessito orar. Necessito levar a Deus em oração. Porque Deus traz paz, traz bendição para dentro de nossa casa. E uma mamá que ora é uma mamá que vai levar seus filhos a ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Em el mundo tendréis aflição, mas Deus pode cambiar as situações através da oração. Oração tem poder, irmã. Oração tem poder, irmã. Todavia, o Deus que está sentado em el alto e sublime trono, Ele não está tão lejos de nós outros,
porque também Ele está habitando em corações contritos, corações que confiam, corações que saem de casa para venir unir com a igreja, para dar as mãos. Martes passado de eu venir, mano, vamos cambiar a forma de orar em esta igreja, vamos começar a orar arrodillados. E todos arrodillaram aqui, e estão arrodillando em Tifton já 12 semanas, 13 semanas, porque é uma forma... Oh, Deus vai ouvir mais nossas orações arrodilladas do que... Não, irmão, não é por Deus. Deus quer é que você ora. É para você mesmo. É para que você ore parado, ora arrodillado, ora... É aquilo que te faz melhor. Aquilo que produz mais contrição. E quando você arrodilla, parece que você está entregando mais. Não sente mais entregado para Deus. Não sente mais cerca de Deus. Não sente, uau. Aquilo que te traz contrição é a forma que você tem que orar. E eu estou invitando esta igreja, invitei eles domingo, martes passado, para que de hora adelante vamos começar a orar arrodillados, todos arrodillados. Cansou? Eu sei que é normal, queda parado. Queda parado, não é problema. Empeça arrodillado, ora um tempo arrodillado, e quando cansar, me rodilha do líder. Aí traz suas coxinhas que vocês ganharam no tempo de casamento, que vocês, nos corrinhos que vocês ganharam aí, quando vocês foram casados, não ganharam corrinho? Ganhou corrinho, não? Traz para pôr aqui, para vocês orar arrodillado, arriba de um corrinho. Não tem corrinho? Ganharam corrinho? Traz para orar aqui, o corrinho é para orar. Entende? Traz uma moada e põe aí. Vou orar arrodillado, mas minha rodilha já não está aguentando mais, pastor. Vou pôr um corrinho aqui. Haga o que vocês querem. Vamos arrodillar delante de aquele que é digno de nossa adoração e oração. Mas eu invito a todos. Irmãos, eu estou invitando todos vocês. Todos. A venir orar. Nos martes. Porque todos os grandes homens da terra tuvo uma mamá que orou por eles. Todos os grandes homens. Moisés, quem mais? Samuel, Davi, Salomão, todos os homens que se destacaram em esta vida, tuvo uma mamá para orar por eles por trás. Venha orar. Vamos orar. Vamos orar por nossos filhos. Vamos orar por nossas vidas. Vamos orar por nossa família. Parece que não há, mas sim há efeito. As muchachas estavam orando aqui martes, pedindo a Deus por suas provas, por seus testes. Elas estavam, eu escutei algumas falar, ajuda-me, Senhor, nesses testes finais. Haz efeito o poder da oração. Que Deus me nos bendiga. Mamás, benditas são os teres, que têm um Deus tão grande em el cielo, para que vocês possam solucionar os problemas de sua família. Uma mamá que ora, pode até ter problema em suas casas, mas os problemas não duram muito, porque uma mamá entrega em oração e Deus manda respaldo, Deus manda resposta para a família. Vamos